Olá, boa tarde. Eu me chamo Marissa Machado. Hoje, dia 28 de abril, é o Dia da Educação e nós, estudantes da Universidade Positiva, em parceria com o canal Futura, estamos o dia todo fazendo diversas lives sobre educação. Já rolou muito bate-papo legal, mas ainda tem mais, então fique ligadinho no Facebook da Rede Teia. Agora nós vamos conversar com Rafael Batistella, mestre em design pela Universidade Federal do Paraná e graduado em design gráfico pelo Centro Universitário de Belas Artes de São Paulo. Além de atuar como professor no curso de Jogos Digitais e Pedagogia na Universidade Positivo, tem experiência na utilização de jogos em educação e gestão de desenvolvimento de jogos e simuladores digital em empresa nacional. O nosso tema de bate-papo é como os jogos podem ser educativos. Boa tarde, Rafael, tudo bem? Boa tarde, Marissa. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, eu acho que agora nessa quarentena, eu acho que você não tem um pouco de dilema dos pais, é que as crianças, os adolescentes estão ficando muito mais tempo na frente da televisão, na frente dos smartphones, do computador jogando, e com certeza os pais acabam se preocupando, né, nessa rotina que acabou mudando drasticamente. Então, acho que a pergunta que todo pai gostaria de responder é: os jogos digitais podem ser educativos de alguma forma? Todo jogo é educacional de alguma forma, independente se ele é digital ou não. É por isso que as crianças brincam tanto, porque a criança, no seu período de desenvolvimento, ela está treinando o cérebro. E o jogo é uma forma de simular algumas coisas que a gente faz no dia a dia. E é por isso que o jogo é educacional. Claro, o pai deve estar preocupado assim, se o meu filho jogar um jogo de tiro, ele vai estar aprendendo alguma coisa? O que eu posso dizer é que quando você joga um jogo de tiro, você está treinando ali a sua destreza fina, manual, rápida, porque você controla o mouse, né? E é claro que tem jogos que vão estimular questões de raciocínio muito mais do que questões de agilidade ou destreza manual. E aí vai do que cada pai ou mãe quer desenvolver para o seu filho. Mas é aquela coisa, tem que saber separar o momento da diversão e o momento da aprendizagem. E evitar misturar os dois às vezes, porque senão aquele momento de aprendizagem pode se tornar uma coisa muito chata. E aí a criança não quer mais aprender nada, porque tudo que os pais falam que ela tem que aprender é muito chato. Então, eu acho que tem que saber selecionar alguns jogos. Tem jogos divertidos que também ensinam bastante, e aí todo mundo sai ganhando. Certo. E eu queria te perguntar, teria algum estilo de jogo que poderia facilitar assim no aprendizado da criança ou adolescente? Tipo assim, aquele jogo específico auxilia para a criança aprender, desenvolver algumas técnicas diferentes, até para ajudar na escola, digo, no aprendizado. Assim, na escola ela joga, mas desenvolve algo para a escola ela poder estudar melhor. Tem algum jogo que possa fazer isso? Os jogos em si podem trazer isso? Ou você acha que até pode deixar a criança mais distraída, mais desatenta? Então, o que eu observo, às vezes, quando eu converso com alguns pais que têm filhos novos e estão jogando jogos, é que muitas vezes os pais não sabem, não conhecem o jogo que o filho está jogando. Então, ele acaba observando. Imagina o seguinte: sabe quando você vê um cartaz de um filme no cinema de terror, aí você vê lá uma caveira, algum monstro, você fala, nossa, esse filme é violento, né? Você julga pela capa, né? Você fala assim, não quero nem ver isso aí. E às vezes o filme ele tem um conteúdo que aprofunda, traz informação. Então, a primeira sugestão que eu dou para os pais é: pai e mãe, participe com o seu filho, experimente o jogo que o seu filho está jogando, para você conhecer e saber o que tem lá dentro. Porque muitas vezes o pai está fazendo esse julgamento olhando só de longe, assim, meu filho está dando tiro, está matando todo mundo. Mas dependendo do momento em que tem lá dentro do jogo, ele está se comunicando, ele está bolando estratégia, ele está liderando, às vezes, uma equipe para poder atingir um objetivo lá dentro. Então perceba que eu não estou me atentando a um jogo específico, mas eu estou me atentando ao comportamento do pai junto com o seu filho. Então o primeiro passo é: filho, o que você está jogando? O que você gosta de jogar? E experimente aquele jogo com o filho. Olha só que legal, não conhecia. Tem mais algum outro jogo que é mais fácil? Porque esse jogo aqui eu tenho dificuldade de jogar. Você consegue jogar algum outro tipo de jogo? E aí o filho, ou filha pode com o tempo falar, pai, tem esse outro jogo aqui. E com a participação dos pais, isso facilita. Então, como eu disse, tem diversos jogos, vão trabalhar mais raciocínio, outros mais a destreza manual. Acontece que, dependendo da faixa etária, o pai
ele não tem aquela habilidade manual para jogar um jogo de destreza que o filho está gostando de jogar por causa que é a fase que ele está vivendo. E é difícil falar, filho, vamos parar de jogar esse jogo de tiro, por exemplo, vamos jogar aqui um xadrez, que o papai e a mamãe conseguem jogar xadrez, porque aí a gente consegue jogar. Mas aí quem não vai querer jogar é a criança. Eu acho que o primeiro momento é sentar e experimentar. Existem opções tanto digitais quanto analógicas. O que significa o digital? É o jogo de videogame, né? O jogo que você joga no console, no PlayStation, no computador, no celular, são jogos com vídeo, jogos digitais. E o jogo analógico é o jogo que tem pecinha, é o jogo de tabuleiro, o jogo de carta. Só que com a pandemia e o isolamento, às vezes em casa os pais não têm esses jogos. E aí o que vai fazer se quer jogar um jogo diferente, né? Existem ferramentas de tabuleiro, ferramentas digitais que simulam esses jogos de tabuleiro num ambiente virtual 3D, que aí também todo mundo pode jogar. Tem versões gratuitas, eu posso até recomendar, não sei se é o momento para recomendar, mas... Então, por exemplo, existe o Tabletopia, se vocês digitarem, é table, de mesa, T-A-B-L-E, topia.com. E lá dentro tem um filtro, se quiser jogar jogos em português, porque a maioria deles são em inglês, né? Tem lá manuais em português, são alguns jogos que tem para você poder conectar e poder jogar um jogo de tabuleiro. Só que aí tem que ter computador. Esse que é o problema às vezes. Quero jogar com 2 pessoas, tem que ter 2 computadores. Porque aí cada computador é para uma pessoa. Essa é uma limitação. Outra opção é os pais procurarem jogos na internet, em PDF, por exemplo, print and play, né? Tipo, imprima e jogue. Não consigo imprimir. Eu acho que aí é uma boa oportunidade para os pais também reunirem as crianças. Pessoal, vamos fabricar esse jogo junto para a gente poder jogar? A gente pegou aqui a caixa de pizza do final de semana e vai ser o tabuleiro. A gente pegou aqui as tampinhas das garrafas que a gente tomou de bebida, essas vão ser as pecinhas. O papai e a mamãe aqui achou um dado na internet, eu consegui desenhar aqui com uma régua no papel, vamos recortar, colar e montar um dado. E aí você também pode brincar se baseando num jogo que já está pronto na internet, reproduzir ele para o pessoal jogar em casa. Isso aí vai ocupar uma tarde, um final de semana inteiro, fazendo o jogo e depois jogando. Então, são várias atividades, várias dicas que você pode fazer com o jogo, que não precisa depender do celular, do jogo digital no celular. Legal. Professor, se depois você tiver como colocar o link ali no comentário depois da nossa live, para quem tiver interesse em acessar, depois que a gente finalizar, que agora eu não sei se vai ser possível, mas depois deixar no comentário, daí quem tiver interesse, dá uma olhadinha ali nos comentários da live, que daí o professor deixa ali, pode ser? Sim, eu pego uns links, seleciono um grupo, compartilho com o pessoal para acessar depois. Então tá bom, obrigada. Tem uma pergunta da Sandra Nodari que diz: existe um limite de tempo ideal para a criança jogar diariamente? Olha, o tempo ideal é basicamente o bom senso de o que você está fazendo. Vamos pegar educação física, vai jogar bola, vai sair correndo 2 horas, será que é muito? 3, 4 horas, será que é muito? Eu acho que vai depender um pouco do desgaste que o seu corpo está tendo. Então, por exemplo, existem filmes que duram 3 horas, filmes longos, 2 horas. Você, ao ficar sentado e assistindo 2 horas um filme, você precisa fazer uma pausa e esticar a perna, fazer algum alongamento. Então, depende. Tem partidas de jogos, por exemplo, jogos de tabuleiro, que quando eu me reúno com os amigos, a partida dura 4 horas, uma partida. Então, o que vai fazer mal não é um dia ficar uma tarde 4 horas. É se talvez fique todo dia 4 horas, mas não para tomar água, não vai no banheiro, deixa de comer, não faz atividade física. Então, é o excesso de uma coisa que vai fazer mal, porque você deixa de fazer outras coisas que também são importantes para você. Agora, é difícil julgar, porque a gente não sabe a realidade de cada um. Às vezes você está em casa e não tem outras coisas para fazer, o que você vai fazer? Não fica muito tempo vendo TV porque faz mal. Então beleza, para de ver TV, mas faz um exercício físico. Mas eu tô com um problema, não posso fazer exercício físico, então tenta fazer um alongamento. Eu acho que é intercalar as coisas, pode jogar bastante tempo, desde que não seja só aquilo. Acho que como tudo na vida, o bom senso entra em jogo, mas não existe nenhum problema, pelo menos registrado do que eu tenho conhecimento, de que a pessoa ficou muito tempo jogando
e isso fez mal para ela, né? O que vai fazer mal para ela é o que ela deixa de fazer. Ficou sem tomar água, ficou sem comer, ficou sem se exercitar. A falta faz mais mal do que o excesso. Em algumas coisas, claro, né? Algumas coisas. Professor, para a gente finalizar, eu gostaria de saber, nas escolas, eu sei que agora a gente teve uma parada, mas nas escolas, você acha que influenciar jogos, influenciar as crianças a jogarem tanto jogos digitais quanto analógico, é importante? Você acha que ajuda as escolas aderindo a essa ideia e fazendo algo consecutivamente, assim, direto? Você acha que isso é bom? Acredito que sim, porque o jogar é algo natural do ser humano. O ser humano joga desde que a gente se conhece por sociedade, desde que a gente começou a construir uma cidade, grupo de pessoas reunidas, onde a gente começou a socializar, o ser humano já começou a desenvolver, criar jogos. A criança, o ato de brincar, a gente fala, por que é brincadeira? Para os olhos do adulto, a gente fala que a criança está brincando porque ela cria as próprias regras, algumas vezes essas regras não fazem muito sentido, então para a gente é uma brincadeira, é algo que as crianças fazem que só servem para ela. Mas para elas, aquilo lá tem uma importância muito maior do que para o adulto, porque elas estão na fase delas, elas estão desenvolvendo o cérebro delas, o adulto já está desenvolvido, né? Então, a diferença entre brincadeira e jogo, do ponto de vista do adulto, é que o adulto ele coloca regras mais bem definidas, objetivos complexos, para ele poder entender como é que se joga aquilo lá. E a criança, ela brinca de forma mais solta. Mas é comum as crianças inventarem suas próprias regras das brincadeiras e, de repente, elas estão brincando. E o ato delas criarem regras, o ato delas interagirem com outras crianças nessas atividades, ou até com adultos, faz com que elas testem limites, elas experimentem essa questão de gerenciamento, ou seja, eu criei uma regra, você está burlando ou não está burlando a regra? Aí entra a parte de argumentação, por que eu estou errado, por que você está certo? Claro que aí saem brigas, mas o ato de brigar de uma criança, o empurra-purra, faz parte do aprendizado. Uma criança que empurra a outra quando ela é muito novinha, ela está medindo a força dela. E é por causa de ação e reação. A criança, quando ela é novinha, nenenzinha, ela joga as coisas no chão. Ela está medindo a altura dela, ela vê que se eu jogar isso aqui no chão, o que acontece? Ela está aprendendo. E a criança segue aprendendo até uma fase adulta. Crianças que brincam bastante e brincam mais, elas experimentam mais. E aí tendem a ser uma criança, quando chegar ali na adolescência, que experimentou bastante coisa e consegue, olha, se eu fizer isso eu posso machucar, se eu falar isso eu posso ofender. Então ela tem uma noção melhor social. Então é importante não só incentivar, como estimular e participar dessas brincadeiras quando possível. E claro, é aquela coisa do limite, tá, já brincou demais, agora tem as responsabilidades também, porque a vida também não é só brincadeira, a gente também aprende com a limitação das coisas. Então tem que ir lá, sei lá, escovar o dente, tem que comer, tem que dormir, tem que tomar banho. Isso faz parte do aprendizado. Essas regras que nós adultos criamos para poder ordenar, coordenar e ensinar as crianças que a vida adulta ela vai ter essas regras no futuro, também é importante. A gente só não pode ser Caxias ou ser agressivo e querer impor na marra porque a criança está aprendendo. Então, brincadeiras, jogos, sim, podem ser feitos para aprendizagem, e o foco, às vezes, se o professor quiser trabalhar com isso, que tipo de habilidade o professor acha que a brincadeira está estimulando na criança. E quando eu falo habilidade, às vezes, não é saber uma informação que se você digitar no Google você encontra. Não é assim, em que ano o Brasil foi descoberto? Essa informação, se digitar no Google, a informação vem pronta. O que é importante de desenvolver de habilidade hoje para a criança? O que é? Relacionamento social, liderança, resolução de problema? Se o foco da escola é desenvolver essas habilidades na criança também, eu acho que sim, essas brincadeiras, esses jogos são bastante importantes e trazem bastante benefício para elas. Que ótimo. Adorei o bate-papo, professora. Infelizmente, a gente não tem mais tempo, mas eu agradeço muito a participação. Agradeço também todos que ficaram com a gente até o final aqui dessa live. Daqui a pouco vai ter mais lives, então se você está se interessando por esse assunto de educação, fique ligadinho no Facebook da Rede Teia, tá bom? A gente se vê até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.